Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Olá, muito obrigado pela sua audiência a mais esse episódio do Podteca, o canal de podcast da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Eu sou o Eudes, trabalho aqui na biblioteca, na seção de referência e circulação, e hoje estamos aqui para mais um episódio, recebendo muita gente boa, para ter uma conversa com a gente sobre ciência, sobre conhecimento. E hoje o tema da nossa conversa é ayahuasca e drogas psicodélicas. Então, apresentando, para que vocês os conheçam, começando aqui pelo Dr. Luiz Sérgio Passos Alves, que é médico pediatra, residente em Santos, no litoral paulista. É também especialista em plantas medicinais e já foi responsável pelo módulo de medicina na pós de fito da Universidade Federal de Lavras, UFLA. Em Santos, também foi proponente da implantação de jardins terapêuticos em unidades básicas de saúde, o que gera impactos positivos na comunidade e na inserção desses equipamentos públicos de saúde nela. Sua avaliação no site Doctoralia, um site especializado em saúde, é 5 estrelas, sendo muito elogiado por seus pacientes. Então, Dr. Luiz, fique à vontade, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente e eu acho que vai ser enriquecedor, né, estar com um cientista, com um farmacêutico e a nossa visão médica, uma visão também de uma medicina humanitária, de uma medicina ecológica, né, de uma medicina holística e tudo isso que a gente vai conversar, eu acho que vai ser muito contributivo para a gente tirar grandes avanços, né, que as pessoas que estejam assistindo percebam que, isento de outros interesses, né, nós temos já a experiência de vida, a experiência da pesquisa e o atrevimento de buscar novos caminhos e melhores para a medicina. Agradeço a oportunidade. A gente agradece, doutor. Apresentando agora o professor Dr. Maurício Ionamini, dados aqui que eu extraí do currículo Lattes. O professor Maurício é professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas. É doutor em toxicologia e tem extensa experiência nessa área, onde já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia, diretor de laboratório e vice-chefe de departamento. Atua como revisor ad hoc para diversas agências de fomento e como referee de diversas revistas científicas conceituadas. Tem experiência na área de desenvolvimento e aplicação de análises toxicológicas, com ênfase em drogas de abuso. Então, professor Maurício, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse episódio do Podteca. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, apesar de eu ser da casa aqui mesmo, né? Sou professor da Faculdade das Ciências Farmacêuticas, mas é a minha primeira vez, né? Primeira participação aqui no Podteca. Eu agradeço, né, o convite, agradeço o convite do professor Chanel, né? Eu acho que é uma oportunidade interessante, né? Porque esse tema, especialmente, né, desde que eu sou docente aqui, já comecei a estudar ayahuasca. Então eu tenho uns 20 anos de estudo em ayahuasca. Acho que eu vou poder contribuir aí para a discussão sobre esse tema. Perfeito, professor. Muito obrigado. E apresentando agora também nosso amigo habitué aqui na biblioteca, no nosso canal, professor Dr. Paulo Chanel Deodato de Freitas. É professor de farmacognosia, aqui também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Tem grande experiência na área de farmácia, com ênfase em farmacognosia, atuando principalmente nos seguintes temas: antioxidantes naturais e plantas medicinais. Paulo Chanel também possui artigos, capítulos de livros e trabalhos publicados em anais de congressos, entre muitas outras experiências na área acadêmica e científica, além de ser um grande amigo e colaborador dessa biblioteca, gente da casa da melhor estirpe. Então, professor Chanel, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez. Nós somos aqui entusiastas do trabalho que a biblioteca vem desenvolvendo, inovador, porque podcast e estas atividades da mídia facilitam o conhecimento, levam também o conhecimento da faculdade para a comunidade universitária e extramuros, que é muito importante. E eu acrescentaria que a preocupação que eu tenho feito na farmacognosia também é de estabelecer as formas de uso das plantas medicinais de uma maneira padronizada, racional, científica, um trabalho que desenvolve na parte de padronização, de
substâncias e mais ainda extratos vegetais, que eles então passem a ter uma forma definida, uma qualidade garantida e, consequentemente, uma eficácia. Isso vai para, como nós estamos trabalhando com a cannabis, passa pela ayahuasca e entra nesses todos os outros itens que usam os vegetais como recurso terapêutico. É isso daí. Então, professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Bom, então, para começar, primeiramente, o que é a ayahuasca? Aí eu pergunto aí aos professores. Quem quiser começar, pode. Posso começar? Então, assim, bom, eu sempre vou trazer uma visão um pouco mais abrangente, mais holística, que faz parte da minha formação e até algumas explicações vão nesse sentido, né? A ayahuasca vem da língua quechua e ela tem uma tradução, uma coisa muito direta e objetiva e uma tradução um pouco mais romântica, né? Aya é morto e ayahuasca é cipó. Numa visão mais romântica, a gente poderia falar vinha das almas ou do espírito, né? E numa tradução muito reta, o cipó dos mortos. Então a gente fala duas coisas aí, vinho e cipó. E eu gosto de uma terceira tradução, que seria o cipó da morte pequena, porque a gente faz um processo de uma volta e a gente sai do nosso contexto para ir buscar alguma coisa lá no fundo. Então, eu gosto bastante desse tema aí. Isso é com a riqueza enorme que a gente tem de uma América muito rica, né? Uma América do Sul muito rica em cultura, um Brasil muito miscigenado. Então a gente traz um contexto aqui que vai muito além da dimensão da química, da pesquisa, da medicina, vai para um outro plano. Eu acredito profundamente que a gente está entrando numa fase onde a saúde ela tem que ser vista sobre 4 aspectos. O nosso lado individual, autoconhecimento, autocuidado. A pandemia nos ensinou que o coletivo é fundamental para que a gente possa sobreviver. Hoje nós temos problemas seríssimos ecológicos, então a ecologia é o terceiro parâmetro. E tem um quarto parâmetro que a gente chama espiritual, que é alguma coisa onipresente, onisciente, que a gente é a dimensão onde a gente não pode entrar, mas a gente tem que incorporar tudo isso. Então a ayahuasca traz, dentro do seu contexto, uma prática, eles falam milenar, mas provavelmente não, provavelmente algo em torno de 300 anos, né? E aonde se praticava, às vezes, porque o índio tem muito essa coisa de usar alguma coisa para ele ter sonhos que fazem adivinhação, para prever o que vai acontecer com aquela tribo, para traçar novos rumos. Ele precisa de alguma coisa que amplie o cérebro dele para pensar por todos e pensar na frente. Então isso existia nas Américas, o Peru talvez seja o centro da medicina psicodélica, e vem um maranhense, filho de um escravo e filho de uma católica fervorosa, no ciclo da borracha, para trabalhar no Acre, né? E que trazia toda essa coisa da escravidão do pai e do catolicismo fervoroso da mãe, e ele tem contato com a ayahuasca e começa a fazer uso da ayahuasca, conhece 2 outras pessoas que inserem num ritual, né? Aí já é um ritual, por isso o negócio é um pouco mais amplo, né? Ele faz 8 dias de jejum, só de, parece que mandioca sem sal, sem mais nada, comendo 8 dias de mandioca e tomando ayahuasca, né? E aí que vem a grande visão que ele, dentro desse mundo do psicodélico, né? Que seria uma substância que revela a mente, né? Ele vê a imagem de Nossa Senhora, no conceito dele, no que se conta daquela história, e que traz uma missão para ele, né? De criar uma religião. E essa Nossa Senhora da Conceição depois vira a Rainha da Floresta. Então começa numa coisa muito densa que seria uma forma que a gente não entende a medicina, né? Doutor, sim. Eu entendo o seguinte, porque falou da ayahuasca, mas eu que sei é que, não sei como eles chegaram a isso, pode falar melhor,
há plantas que fazem um preparado, me parece, com 2 plantas. Eu não sou especialista nisso, mas de qualquer maneira, essa chegada, isso é importante, a essas plantas, que são 2, e que no seu conjunto, né, feito lá, não sei se é uma infusão, um aquecimento, em conjunto, promove isso que o doutor falou, e que é vamos chamar assim, uma transcendência, que é algo interessantíssimo. Então, a dúvida fica assim, como que, né, pessoas simples chegaram a 2 plantas que vão ser faladas aqui, a mistura delas, a forma de usar, e que no final dá esse ritual, que aí eu acho que é o desenvolvimento de toda essa parte religiosa. Mas que eu acho interessante, que aí que é a minha parte, né, que é a planta. Nós temos plantas usadas para esse efeito. Isso eu acho que é interessantíssimo. Eu pergunto ao doutor nesse sentido, qual é a planta? Aí acho que eu posso complementar. Olha. Tá. Porque assim, é uma coisa muito curiosa isso, né? Porque, como o Dr. Sérgio falou, né? A origem dela é indígena, né? E a origem é de planta. Só que a coisa curiosa é assim, é que são 2 plantas e que usadas separadamente não daria efeito nenhum. Quer dizer, só a mistura das 2 é que dá efeito, né? E é uma descoberta dos índios, né? E aí fica assim, lá da floresta amazônica, quantas plantas não tem lá? Então, como é que eles descobriram, né, que essa planta que misturada com essa que dá o efeito? Farmacologicamente é o seguinte, né? A planta, uma das plantas, na verdade tem algumas plantas que produzem, né, essas substâncias, mas as principais são a Psychotria viridis, que produz uma substância chamada DMT, que é dimetiltriptamina, né? Essa substância que é o que causa efeito alucinogênico. Mas se ele tomar um chá lá da Psychotria viridis, não vai dar nada. Por quê? Porque ela é inativada no nosso estômago, né, que tem uma enzima, que é a monoaminoxidase, que degrada ela. Então, se o índio lá preparasse um chá, uma infusão, só com a Psychotria viridis, não vai funcionar, né? Então, algum ser aí descobriu, né, que tinha que misturar com uma outra, que é o cipó, que é o Banisteriopsis capi, né? Então, assim, aí o preparado, né, por que funciona então, né, com essas... Porque a Banisteriopsis capi é chamadas beta-carbolinas, que são inibidoras dessa enzima. Que maravilha. Então, olha só que coisa, né? Quer dizer, teria Uma causa o efeito e a outra inibe a repressão. Exatamente. Se você consumisse já inalatório é uma outra coisa, mas já no estômago já você não teria o efeito. Então, assim, Que maravilha. como é que os indígenas naquela época, como é que, né? Se a gente remonta aí 300 anos atrás, né? Segundo o Dr. Sérgio falou, como é que surgiu um insight? É um conhecimento né? empírico mesmo na Mas essência, até né? no empirismo, assim, você imagina, ele vai misturar essa com essa, totalmente aleatório. Tem alguns Qual que é a milhões, probabilidade? alguns milhões de possibilidades. Mas Qual a probabilidade como disso dar certo? existe uma história muito grande que a gente, na literatura, é muito farta. Olha a cosmovisão que a gente tenta implantar nossa dentro de uma cosmovisão indígena, né? O cipó, na realidade, para a nossa visão, é o menos importante, né? Mas os índios usavam em rituais o cipó, como a gente chama a planta-mãe, a planta que dá intuição para você buscar a planta que vai te tratar. O índio, ele usa uma planta que chama mãe, Planta que pro. e essa planta-mãe indica qual seria o tratamento para a sua doença, Então, o cipó eles já consumiam, e um dia eles fizeram a mistura. Um dia a planta-mãe indicou a outra e fizeram a mistura. Então, assim, ele é aleatório, mas não tão aleatório assim. Dentro do conceito, há uma logística dentro disso. Tanto é que, para eles, nós sempre vamos dar a importância para a folha, né? Que a folha que vai trazer todo esse efeito. Eles um pouco diferente, a planta-mãe era o cipó. Tanto é que você fala assim, é o cipó dos mortos, é tudo cipó, não está falando da planta. Depois a folha virou a rainha da floresta, né? Aí ela virou a rainha, mas ali naquele ponto trazer um pouco dessa cosmovisão lá do Cosmovisão. Olha que profundidade. Eu vou interferir no seguinte, porque tem um filósofo, um pensador francês que chama Teilhard de Chardin, e fez uma coisa chamada O Gênero Humano, um livro famosíssimo, que é O Gênero Humano. E ele tem uma frase que diz o seguinte: vamos ser, mas nós
Daquela coisa aqui da pequena morte que ele comentou. Vamos ser mais nós para sermos o contrário. Vamos ser mais sós para sermos mais nós. Olha que visão de profundidade. Vamos ser mais sós, naquela introspecção e naquela que chamou pequena morte, descobrirmos e fazermos coisas para sermos mais nós. Bem, eu acho que a planta tem essa destinação. Se não me engano, pergunto para os colegas. É para o bem ou para o mal? Para matar ou para dar vida? Então, eu acho que, assim, as plantas, claro, elas produzem a substância, a gente, aliás, não sabe exatamente o mecanismo por que produzem algumas coisas, né? Porque para ela mesmo parece que não serve para muita coisa, né? Por exemplo, por que uma planta produz um alucinógeno ou produz uma substância estimulante como cocaína, né? Por que ele produz esses metabólitos secundários que para ela a gente não entende para que serve, né? Para a sobrevivência da planta. Existe até uma teoria de coevolução, né? Aquelas plantas usam, estou entrando nas farinhas, e também filosofando um pouco, né? Sim. As plantas usam a gente, né? Seres humanos, para também evoluir, né? Então, assim, se elas produzem umas coisas que o ser humano utiliza, o ser humano também vai começar a cuidar dela com mais carinho, né? Sim. Então ela também se beneficia disso. Agora, o uso que o ser humano vai fazer dessas substâncias que as plantas produziram, aí que vai ser para o mal ou para o bem, né? Acho que o ser humano, as plantas não têm, né? Mal ou bem. Quem tem o mal ou bem é o ser humano. Cabeça não. Certo. E isso a gente estava conversando há pouco numa outra aula, né, que é fabuloso, né? Nós somos manifestação do planeta. Nós não somos nada isolado. 18 elementos que tem no meu corpo tem na planta e tem na terra, né? E há uma história, uma simbologia que estava falando lá que o ser humano vivia em compartilhado com a natureza. Um dia ele queria ser superior, com a visão antropocêntrica, começou a arrancar pele para fazer casaco, essas coisas todas, e os animais, sobretudo cobra, lagarto, esses animais assim mais enfeitiçados, eles criaram a doença no ser humano. E Deus deu para a planta a destinação de virar remédio para a gente, né? Então é difícil. Como é que a gente pode entender que dentro do nosso corpo, vamos falar de cannabis, a gente tem todo o sistema para receber cannabis, né? Ou dentro do ópio nós temos todo um sistema prontinho para receber, porque se não tivesse o que receber, não tinha efeito nenhum. Eu estava falando, o passarinho come pimenta, não pica a língua dele. Né? Porque ele não tem essa sensibilidade que a gente tem, não tem esse receptor. Então, o nosso corpo nós fomos feitos para ser uma coisa só. Né? Essa é a grande. Nós fomos feitos para ser uma coisa só e nós somos manifestação da natureza. Então, ela nos dá remédio, nós também não temos que entendê-la como sendo o nosso remédio, mas nós também, às vezes, somos o remédio dela. Né? Isso é fundamental. Isso é uma ecoespiritualidade, isso é a grande integração que a gente tem que ter. Senão ninguém vai entender nada, né? Sim, interação necessária, mas até necessária e inevitável, né, Sim. do ser humano com a natureza, como o senhor mesmo disse, né? Nós também somos manifestação dessa natureza. Também somos, né, também pertencentes ao reino animal, né, como muitos outros seres aí. E aí a gente tem essas nossas interações, né? E é muito interessante as interações com também as plantas, né? Também elas acabam utilizando o ser humano. A questão do milho, por exemplo. O milho, como a gente o conhece hoje, ele é assim por conta das suas inúmeras interações Não tem nada a ver com o ser milho humano. Não tem nada a ver centenas de anos atrás. isso, com milho assim, natural, selvagem, né? Então você tem essa interação, né? Acho isso interessantíssimo. Verdade. E aí, como eu disse, nessas milhões de interações possíveis ali entre os povos ali que viviam lá na floresta amazônica, né, que aí resultaram na ayahuasca, né, nessa descoberta aí, né? Se for parar para pensar, como eu disse, eu imaginava até que era mais antigo, porque 300 anos, se a gente for parar para pensar em matéria de ocupação da América, é ontem, né? Então, assim, é uma coisa muito recente também. Sim. Então, assim, a gente pode imaginar que ainda, olha as tantas possibilidades que ainda podem existir. Vamos longe, olha, fazendo uma agenda assim, o tempo, né? O tempo. O ópio, lá na cultura oriental, fantástico, e depois subiu coisas maravilhosas, né? Agora, vamos mais recentemente, fazendo um grande pulo. A cannabis e as coisas maravilhosas, o sistema endocannabinoide nosso, com essa interação com os fitocannabinoides. E também essa ayahuasca, que agora vai ser talvez um desafio enorme, né?
para poder entender que as substâncias que ali estão, vão ser faladas aqui, elas podem então ir para, né, o cuidado e o tratamento, como também para a alucinação e a loucura. Eu chamaria assim, dizendo que fosse considerar aí que tem o LSD, eu quero saber sobre isso também, essas ações que seriam, vamos chamar assim, não sei se pode chamar maléficas, né? E que são derivadas, às vezes, de uma intervenção que o homem faz na molécula e a torna tóxica, muitas vezes, perigosa, e que o Dr. Maurício tem uma experiência ampla nisso. Não é verdade, doutor? Acho que a gente pode aí tomar, então, a história do LSD, né? Eu acho que é perfeito. Acho que sim, né? Porque o LSD aí é o carro-chefe, né, dos psicodélicos, né, que a gente chama. E o LSD tem justamente essa história, né, de que, assim, até então ninguém dava muita importância, né, para esse efeito alucinógeno, né? A gente já conhecia psilocina, psilocibina, né, alguns outros alucinógenos vindo de plantas, né? Mas o LSD foi assim, né, porque ele é uma molécula semissintética, né? Então tinha a história do Albert Hofmann, que ele estava tentando sintetizar novas moléculas, claro, para efeitos terapêuticos, e estava trabalhando com alcaloides do ergot, na verdade, né? Que são produtos, são alcaloides produzidos pelo fungo, né? A Claviceps purpura, né? E que tinha algum efeito, né? Entre elas a ergotamina, né? Que dá um efeito vasodilatador, enfim. Então ele estava trabalhando ergotamina e outros alcaloides do ergot para produzir um medicamento, né? Também vasodilatador, vasoconstritor, na verdade. A gente ainda usa a ergotamina em trabalho de parto, para inibir trabalho de parto, e usa em remédios paradores de cabeça, Evitar hemorragia. Isso. É um remédio bastante utilizado. E que ele tem pouco efeito alucinogênico nas substâncias. Mas o Albert Hofmann, começando a sintetizar, quer dizer, fazer reações com os alcaloides ergot, de repente produziu o LSD, que é dietilamida do ácido lisérgico. Né? Uma reação relativamente simples, porque o LSD é uma molécula semissintética, né? E tem grande parte da estrutura química dela é natural. Mas tem uma partezinha lá que foi introduzida. Certo. E aí aumentou a capacidade psicodélica da molécula, assim, muito grande. Né? E aí que ele... Ele foi contaminado? 1943, Ele foi contaminado por isso? diz a história que foi acidental, né? E de repente ele tirou ali da gaveta e se expôs acidentalmente e começou a alucinar no laboratório dele. E assim, pode ser acidental porque a dose para causar isso é muito baixa, né? É 25 microgramas. Então é um negócio assim, um pozinho, você acha assim, que já deu efeitos alucinogênicos por um bom 18 horas, assim, ficou alucinando. Então, foi a primeira vez que, né, teve assim, o primeiro relato de efeito alucinogênico. Isso daí foi com o próprio inventor. Quase que um acaso, por isso. É isso? Quase um acaso. Quer dizer, foi mexeu-se na molécula de maneira sem intenção de fazer essa maldade, não é isso? Porque o LSD, ele tem efeito assim, mas também ele tem efeito terapêutico. Então, aí chama uma questão histórica, né? Que isso aconteceu do LSD, em 1940 e pouco, né? Historicamente, algo. E depois não se achou uma aplicação terapêutica, ele trabalhava na Sandoz, né? Isso, né? Você me corrija, Sandoz mesmo, né? Sim. E aí não se achou uma aplicação terapêutica para aquele composto que dava, na verdade, alucinações. E aí a Sandoz acabou liberando, né, para outras pesquisas, né? Eu acho que não houve uma compreensão naquele momento do que potencial tinha, né? Uma substância que revela a mente, que diacho é isso, né? Você não é uma ação antidepressiva, você não é um princípio ativo, né? Um inibidor da recaptação da serotonina. Sabe? Tudo que a medicina estava convencionalmente acostumada a fazer não era, porque é muito individual. É a substância que libera a mente. Não é? Então, aquilo naquela época, a Sandoz ainda distribui para muitos psiquiatras, né? Eu tenho uma experiência do psiquiatra que ele resgata a situação do nosso próprio parto. Porque passar no canal de parto, você não sabe se você vai chegar do outro lado vivo ou morto. É tão apertadinho, tão estrangulado,
né? Que é a nossa primeira morte. Nascer a nossa primeira morte, né? E ele, com o LSD, ele resgatava a memória de mulheres e sabia que ali estava o nosso primeiro trauma, né? Você imagina um parto normal, sacrificado, uma mulher gritando, um bebê estrangulado fazendo um movimento para sair, e a Benita pensa que vai morrer, não vai sair do outro lado. Então, como é que a medicina lá dos anos 40 ia compreender uma dimensão disso? Era muito difícil. Sim. É interessante, porque aí vamos dizer assim, a solução, entre aspas, veio antes do problema. Surgiu antes de você imaginar uma aplicação. Talvez seja isso mesmo que a gente esteja vendo agora, né? Mas a aplicação, assim, até hoje a gente não sabe, na verdade, né? Aplicação terapêutica do LSD, né? Porque o LSD, ele só tem essa característica até hoje de alucinógeno, assim, vamos dizer assim, para um uso não terapêutico, ou ele já tem alguma inserção na terapia? Então, é que assim, até continuando um pouquinho da história ali, né? Do início se fez pesquisas, tudo, né? Mas aí, historicamente, veio aquela guerra do Vietnã, né? Tem todo aquele movimento dos hippies, da contracultura, né? Os hippies que usavam LSD, né? Na época, tudo, que eram contra a guerra, né? E teve toda também, historicamente, aquela política de guerra às drogas, né? Sim. O Richard Nixon, que e aí, como demonizou tudo isso. Demonizou, exatamente, demonizou tudo, inclusive o LSD, que era pertinente, né? Que tal demonizar alguma coisa, né? Que aquela população jovem que estava proclamando por paz, né? Tá contra os meus interesses, vamos dizer assim, que tal? Vamos proibi-la, né? Vamos proibir o LSD nessa história. Então proibiu. Então lá na década de 70, o LSD foi proibido, né? E colocada, e até hoje está assim, né? Lá nos Estados Unidos tem a questão das drogas, eles classificam as drogas de acordo com a periculosidade. Eles chamam de Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, né? São grupos. E o grupo 1 seria o mais perigoso de todos. Eles até classificam como sendo assim, que não grande potencial de abuso e não tem qualquer aplicação terapêutica. E o LSD está lá. Tá lá. Doutor, e me permita, e essa inserção desses outros tidos psicodélicos, os ditos psicodélicos, e que aí a gente acaba lembrando alguns nomes de substâncias como é que chama, de cogumelo, do peiote, o outro que dá em outros, né, eu acho que mescalina também. Mescalina. Isso foi uma busca, ou foi uma busca, vamos falar assim, da espontaneidade do jovem, do interesse, ou foi uma busca, uma pesquisa direcionada a uma atividade que eles procuravam? Então, ali, naquela época, acho que meio fez sentido, né? Alguma coisa que aguçava seus sentidos, né? LSD, né? Jovem, enfim, né? Então, que também despertava a criatividade, né? Dizem que despertar a criatividade, então, toda né? A questão da música também, né? Músicas novas, né? Então, isso tem atraído, de fato, né? Que o jovem tenha procurado essa substância. Tá? Mas, e também não é à toa, né? Que tem outras moléculas vindas de fontes naturais, como você falou, né? Psilocina, que vem de cogumelo, mescalina, que veio do cacto, que veio ótimo. Eles também já tinham conhecimentos antigos, mas mais usados para religião, né? Princípios religiosos. Né? Que também casa bem, né? Você começar a ver coisas, né? Assim, através desses, se abrir a mente, né? Uma coisa mais espiritual. Essa abertura de mente é uma coisa que, uma palavra forte, frase de efeito assim, terrível, porque abrir a mente, né? Você consegue entender o que seria isso? Existe. Porque a criatividade eu acho que é uma coisa que me parece que cabe dentro desse guarda-chuva. Entendeu? A criatividade, que tem essa coisa da inovação no sentido da música, da arte, que é quase religioso isso. Vou ser sincero, não é isso? Tem uma elevação, vamos chamar assim, é quase uma elevação do espírito, chamando assim de uma maneira mais simplista. Para você, então, interpretar aquilo, e para nós é difícil, vamos ser sinceros. A pessoa fazer aquilo que fazem um grande músico e diz, olha, aquela música dele é a música da angústia, a música da alegria, entendeu? É muito interessante isso. E você vê que eles estão, porque ele não entende, meu Deus, eu estou aqui meio perdido no meio disso tudo. Isso é sensacional, não sei como é que isso é feito na área científica.
Só assim, essa questão de abrir a mente, um pouco da neurociência, né? Nós temos uma mente com possibilidades muito maiores do que a que a gente usa. Só que nós somos trancados pelo nosso modo civilizatório, pela nossa cultura, pela nossa religião. O abrir a mente é duas coisas que são possíveis dentro da teoria. Ou você tirar os cadeados que amarram a nossa expansão, ou você criar mais conexão para a gente pensar tudo. Isso é abrir a mente, isso tem coerência. Né? Na hora que você toma, você não é reprimido, você não tem a noção espaço-tempo, então você pode usar o conteúdo absoluto da tua mente. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Né? Tanto a pegar um gancho aqui, né? Que assim, tem aquela obra famosa, né, do Aldous Huxley, né, As Portas da Percepção, que fala justamente sobre isso. Ele fala, na verdade, sobre mescalina, né? Da experiência dele com a mescalina. Por isso que ele fala também das portas da percepção, né? Porque, né, as portas estão fechadas, justamente falando, né? Cadeado, você abre as portas, né? Então ele meio que... Qual que é essa referência? As portas da percepção, né? Então, Do Aldous Huxley. Eu preciso ler. Essa daí também, e fala sobre mescalina. Não que ele faça uma apologia, né, exatamente, mas ele Mais que uma defende, assim, né, de que o que nós vivemos aqui não é real. O real é aquilo que, né, que a mescalina abriu. Mas, me permita, mas olha, quanto tema rico isso tem. Então, vê, esse que está colocando da mescalina, o Siddhartha Ribeiro coloca da cannabis, de maneira muito interessante, que é as flores do bem, né? E deve ter outro dessa neurociência, e aí por diante, que deve ter ibogaína, e que deve ter relatos nesse nível aí, que eu acho muito interessante. A gente podia até pesquisar um pouco e ver. Mas agora eu vou cutucar um pouquinho, doutor, que é o que ele grande entende, né? A gente tem uma síntese que está em vias de se tornar remédio, né? O MDMA, que seria algo parecido com êxtase, um análogo à anfetamina. E aí, quando você está dentro de uma pesquisa séria, no envolvimento de muita verba, você acha coerência, né? Ele parece que vai ser registrado como um estresse pós-traumático. E parte dessa pesquisa foi feita no Brasil, 60 voluntários foi feita no Brasil, e tem a história que eu peguei de uma das participantes, né? Uma participante que ela estava num dia de chuva, recorreu a uma rua, um buraquinho assim de rua, e veio um cara com uma chave de fenda e rasgou e estuprou, né? essa pessoa. E ela desgraçou a vida dela. Não conseguia sair mais de casa, não tinha filho, não podia sair, a vida dela complicou. E aí você toma aquela coisa pontual, antidepressivo, antiolítico, tudo, mas ela arrastava um baú de desgraça nas costas dela que não saía, né? Então, você ir lá no centro do problema com alguma coisa que te dê coragem e poder para você lá enfrentar aquele momento, né? E desfazer aquele imbróglio que acabou com a tua vida, com o teu casamento, com os teus filhos. Esse é um relato muito importante dessa droga que está chegando, e eu não entendo o mecanismo, a doutora vai falar. Mas e aí também volta lá para o nosso ayahuasca, onde existe um ritual que, às vezes o ritual também é muito importante, não é só droga. Se você for tomar lá uma ayahuasca na sua casa sozinho, mas quando você toca a maraca, na hora que você dança, você canta o inário, tá todo mundo te protegendo. Você pode estar lá, mas você sabe que tem gente te protegendo. Então isso é fundamental para que você vá com coragem lá no fundo do problema, resolve e volta melhor, né? Então eu acho que esse negócio é maravilhoso, é iluminado. Exato, né? Então assim, o Dr. Sérgio falou da MDMA, né? Isso que a gente estava até conversando antes, né? Isso é uma quebra de paradigma, né? Porque MDMA era o principal constituinte do êxtase e droga de abuso, né? Que o pessoal usa nas baladas, né? Por aí, tudo. Então, assim, essa lei que eu mencionei até, né, nos Estados Unidos, que fica taxando as substâncias com alta periculosidade, né? Tal. Eles acabam, olha, isso aqui é droga, isso aqui é fármaco, isso aqui é droga, isso aqui, né? E a gente, assim, como cientista, a gente tem que estar um pouco desprovido desses preconceitos, na verdade, né? Você taxar uma coisa como, né, droga, só droga, né, como êxtase, a gente não quer chegar nesse ponto, de repente descobrir
que o êxtase que se usa, aquela droga de abuso, pode ser o mesmo ali para tratamento de uma condição, né? Que é o estresse pós-traumático, é uma condição altamente, assim, debilitante, né? Assim, deve ser um negócio terrível, né? Que você carrega a vida inteira, né? Imagina se você viver com isso todos os dias, né? Então, ter um tratamento alternativo, enfim, ou principal até para isso, olha só que pode ter de benefícios você quebrando essas barreiras do preconceito, né? Então, a mesma coisa, agora voltando para a ayahuasca, né, que era o tema, né? Assim, acho que a mesma coisa acontece, né? Aconteceu, aliás, com os alucinógenos, né? Hoje nós estamos vivendo uma era assim de você tentar verificar se existe a terapia psicodélica, né? E assim, durante anos, desde a década de 70, quando teve a proibição total, né, da LSD, e também estava a mescalina junto nesse pacote aí, né, dos alucinógenos. Então, com a proibição, também não se teve estudos, que já estava classificado ali, né? Já estava classificado como alto potencial de abuso e sem Já qualquer botou aplicação um terapêutica. estigma Colocou já um e rótulo jogou de ali. lado, Quebrou. De tal forma que Interessante. nem cientista tinha acesso mais. O doutor falou que a pesquisa foi lá foi no lá fundo, porque nada. não é Né? porque não tinha interesse, mas é porque não tinha acesso, porque uma coisa que é droga altamente periculosa, não sei o quê, você não tem acesso para pesquisar. É altamente controlado, né? E hoje mudou a situação? Então, hoje agora está mudando, né? Nas últimas décadas, né, assim, entrou essa, né, assim, diminuiu assim, essa onda proibicionista, né, que vinda dessa política de guerra às drogas, a coisa perdurou por tempo, né? Vocês todos sabemos, né? Nós, principalmente nós aqui, mas Sim. Nós sabemos. mais experiência, mas assim, né? A proibir drogas é uma coisa que faz parte da cultura, né? Assim, né? Não só dos Estados Unidos, né? Nós também Sim. somos, né, influenciados por isso. Então, até tirar essa cultura de tudo. Claro que droga faz mal, né? Usando de forma abusiva, claro que faz, né? Ah, mas nós somos droga, sei lá, um alimento que tenha muita gordura e você já tem a predisposição a, sei lá, acumular colesterol. alguma Vamos coisa. classificar como O droga. É uma abuso. droga. É o difícil, abuso. é verdade. abuso é Se você Abuso, pensar é abuso e dano à saúde e um impacto social, muitas coisas que a gente consome, se a gente abusar, até água, né? Se você consumir muita água, chega uma hora que o seu corpo também começa a ter ali, começa a ter uma reação também negativa, né? Acho que é interessante isso que o senhor falou, né? Justamente quando você já vem logo de saída, já apostar numa proibição, já apostar num rótulo, você perde Carinho. muitas possibilidades. E uma coisa que eu lamento particularmente na questão da ayahuasca, até por conta que ela faz parte da nossa cultura, né? Ela é assim, ela é daqui, ela é dessa terra, não vem de fora. Então, assim, acho que é uma coisa riquíssima para o brasileiro, né? Olha só, é uma coisa nossa também, olha só que história que o senhor falou. Sim. Né? Um encontro entre a cultura indígena, né? Ali naquele espaço tão maravilhoso que é a Amazônia, né? Que o mundo inteiro sempre se encanta, né? Até hoje. E aí você tem ali um cidadão que vem do Maranhão, vem lá do nosso Nordeste, né? E a sua esposa muito católica, né? E também A tem mãe dele. a mãe dele, né? sim. Perdão, a mãe Sim. dele, né? A presença da mulher, da religião católica. Olha só, isso tudo é muito Brasil. Amazônia, catolicismo, indígena, o nordestino, Brasil. o homem simples. Sincretismo religioso. Olha né? só, isso não aí se é uma- perdeu nenhuma, Isso é nada uma de peça religião. de cultura Sim. extremamente nacional. Sim. E aí quando você chega e proíbe, eu acho isso muito triste. Acho que realmente tem que sempre se tomar cuidado com o abuso, né? Sim. Particularmente de drogas que podem causar muito dano à pessoa e ao seu meio, à sua família. A gente não quer isso pra ninguém. Mas também não é por conta disso que acho que a gente vai perder essas possibilidades. Jogar tudo na lata de lixo e botar um Mas- estigma e acabar. Mas às vezes ele traz grande dano para o comando, né? Eu penso aqui que nada foi tão engrandecedor para a humanidade quanto o movimento hippie, nada. Com relação à questão racial, com relação aos direitos da mulher, com relação à liberdade de expressão. Mas o movimento hippie pensava-se que era para burguês de classe média revoltadinho, que ia pegar a prancha de surf e ia manifestar. Não, mas você pega um Jimi Hendrix, que foi expulso do ensino médio porque estava de mão dada com uma mulher branca, né?
Então, na hora que você pega a massa que tinha realmente condições de mudar o mundo e que veio com aquela inteligência toda, você pega uma Janis Joplin cantando Mercedes-Benz, que era um programa de televisão, de burguesia, para ganhar um carrinho, e ela na disputa com outros cantores, para ver quem poderia ter uma... Ela tinha um sarro disso, porque todo cantor queria ter uma Mercedes-Benz, então aquela ostentação toda. Então, chegou gente muito inteligente que mudou o mundo. O Jimi Hendrix canta o hino nacional dos Estados Unidos com bomba do Vietnã. Aquilo, cara, não interessava a ninguém. Aquilo era um veneno político, né? Então, o endemonizar não foi necessário, porque senão ia Olha só explodir. quantos anos de lá para cá e ainda o estigma persiste. Né? Foi muito Por bem conta contado. por conta ali de uma conjuntura interna dos Estados Unidos, que é essa potência cultural também, espalhou para o mundo inteiro, né? E a gente colhe os frutos disso até hoje. Exatamente. O próprio Rastafari lá do nosso Bob Marley, cara, né? É. Rastafari usa Exatamente. cannabis religiosamente, mas não bebe nada, não fuma nada, não come nada que não seja uma dieta vegetariana. Ele já inseriu ali de uma forma harmônica, né? Com a visão de mundo. Agora, veja isso, inclusive pensando na ciência, né? E aí, como é que a ciência, e tem feito isso, eu creio, a cannabis é um exemplo, essas outras que comentou o Maurício são exemplos, e ainda há um pensamento anticientífico ou anticientista, eu acho, no Brasil, em que essas coisas são proibidas, né? E o acesso, nós precisamos dar um passo, né? Logo, para que isso desperte para a gente um avanço real, não é verdade? Porque senão nós vamos ficar eternamente vamos chamar assim, à mercê de pessoas que não entendem nada, infelizmente, vamos falar assim grosseiramente, mas que acabam prejudicando o avanço. Não sei como é que chama essa pessoa. Mas isso é uma coisa que a ciência tem que se rebelar no bom sentido. Rebelar, insistir, para poder provar na forma que é possível hoje de que isso foi uma irracionalidade do passado. Eu queria até perguntar para o doutor, antes de completar aqui, a questão da palavra dependência. Qual dessas drogas causa mais dependência que o álcool, que o cigarro? Porque a gente tem essa palavra também demonizadora, exato, que isso né? causa uma dependência enorme. Dependência química, Pois é. física. Isso Tanto é que mesmo. em questão de dependência, né, as substâncias alucinogênicas, né, ela não tem grande potencial de causar dependência. Quase nulo potencial de causar dependência. Essa palavra é forte. Essa palavra é forte. Quer dizer, o que se atribui, que é a dependência, vai ficar dependente, isso é corrente. E é o que apavora as famílias. Vai ficar dependente disso. Amigo, e quantas pessoas dependem do cafezinho? Porque quer dizer, uma dependência, vamos chamar assim, de outra forma, né? A dependência do chocolate, da Coca-Cola. Quer dizer, quando chega uma coisa que se chama de droga, carimba-se droga, então é dependência, é demonizante. Esse é o perigo. Mas não existe esse perigo. Na verdade, aí ele explica melhor, porque a dependência não é física. Desse perigo, não. Assim, do que a gente está falando hoje, né? Os alucinógenos. Se bem que esse termo também não se gosta muito. Já ferrou, né? O cara vai ficar alucinado. Toda vez que eu tô falando, eu tô me sentindo desconfortável. Mas alguns falam psicodélico, né, também, que também não gostam muito, né? É até interessante. Tem tanto psicoativo, enteógeno, né? Vamos para outra palavra, então. São várias palavras, assim vai trocando. Vai trocando para poder não focar. Porque a pessoa já tem uma outra conotação. nem vai assistir. E assim, vai falar disso, eu vou fora, eu tô fora. É gostar disso também, hein? Vai falar disso? Não, isso é fora. Sabe, é um proibicionismo assim meio... A manchete, né? A pessoa lê a manchete, já julga a matéria e já sai, né? Mas é o poder da palavra, né? Por isso que a gente pensa muito bem no nome que a gente vai dar para as coisas, como é que a gente vai dizer. Realmente a palavra, né, se conjugar ali de ar e os movimentos que você faz com sua boca ali, com as cordas vocais, né, e ali conjuga e sai uma palavrinha, e chega no ouvido da outra pessoa, isso é um poder tremendo. Sim. Né? Então por isso que aí é aquele negócio, como diz a ciência rebelde, né? A ciência tem que ser rebelde sim, rebelde com causa sempre, né? Tanto que não fosse nem existir a medicina lá, que o pessoal ficava roubando os corpos dos defuntos lá para poder estudar lá, né? Anatomia e tudo mais, né? Então é importante para a gente conversar sobre essas coisas, inclusive esse episódio, né? Se propõe a ser uma pequena contribuição também nesse sentido, até para desmistificar, né?
justamente acho que é o objetivo, né? Acho que a raiz da ciência é trazer melhorias para a vida humana. Ninguém entra aqui numa universidade, ou pelo menos ninguém em sã consciência para fazer ciência, para destruir a vida das pessoas ou tornar a sociedade um lugar pior, né? Então, é bom a gente conversar sobre essas coisas para desmistificar e pensar em possibilidades para melhorar algumas das dores do nosso tempo. Ou até dores futuras, né? Coisas que a gente ainda nem sabe, mas talvez daqui a 20, 30 anos isso se encaixe com uma luz. Eu acho que essa questão da ciência, né, se rebelar, de fato precisa. Nunca precisamos tanto, na verdade, né? Porque essa onda previsionista, ela causou uma defasagem uns 30 anos, né, de estudos. Então, assim, desde 70, 70 até os anos 2000, 2010, você vai ver na literatura científica, pouco ou quase nada se produziu a respeito disso. Da possibilidade de aplicação terapêutica dos psicodélicos. Né? Agora, depois a gente vê nos 2010, a coisa fica quase assim, logarítmica, né? Exponencial. Porque agora se entendeu, né? Se quebrou um pouquinho aquela questão do proibicionismo, né? Olha quanto tempo não demorou. Assim, né? A gente poderia ter avançado muito mais, não só na ayahuasca, psicodélicos, cannabis, né? Se não tivesse essa onda proibicionista. Eu acho que isso, quase que finalizando aqui o nosso encontro, é a mensagem, né? O nosso papel de pessoas que estão aí nesta tentativa de tirar os proibicionismos maléficos, que deve ser alguns benéficos, porque isso travou. E quem sabe aqui também a biblioteca, com esse espaço, possa contribuir muito com isso, trazendo aqui cientistas, trazendo aqui outras opiniões, outras pessoas que têm uma visão mais ampla e que acaba sendo um desbravador de campos, de pesquisa, de estudo, de interesse. Isso é de parabéns. Uma coisa que a gente estava lá fora conversando, né? Eu nunca fui um experimentador, eu nunca fui, né? Mas a gente não pode fazer o bloqueio, né? Nós, pelo menos nós aqui da terceira idade, né, de vez em quando nós temos um papel também social. O respeito, né, a necessidade. E a ciência traz toda a credibilidade, toda a confiança, eficácia e segurança para a gente um dia poder empregar. Mas a gente não pode fechar a porta enquanto não pesquisou isso. Se não prestar para nada, a gente fecha e exclui. Mas a ciência, ela precisa de um atrevimento, dessa grande busca, né? Porque tem muitas necessidades que a gente ainda não atingiu dentro. Então, é um campo ainda muito aberto, isso é necessário. E a partir do momento, eu não vou questionar o que aconteceu, o que não aconteceu, mas a partir do momento que há uma brecha da ayahuasca no sentido religioso, né, e a jurídico, e não tem que se questionar, o Brasil passa a ser pioneiro em pesquisas com essa coisa, que eu nem acho que, se ela não tiver todo um contexto, fazer um comprimido de ayahuasca não vai resolver nada. Né? O feiticeiro vai ter que ser substituído por um psicólogo holístico, né? Vai ter que haver uma modificação do modelo de medicina. Mas a gente hoje tem a possibilidade de pesquisar, né? Não ser heroína. Pô, morfina foi maravilhosa, né? Morfina foi maravilhosa. Na hora que você fala cocaína é de um anestésico local. Então, nós é que destruímos o conceito, né? Então, na hora que abre essa possibilidade, nós temos uma grande chance de poder produzir ciência de alta qualidade. Sim. Mas só deixa assim, falar assim, a questão de você estava falando das doenças, né, que estão aqui, doenças que podem acontecer no futuro, né? Eu acho que o que está aqui agora são as doenças mentais, na questão da saúde mental, né? Isso que está falando com o Dr. Sérgio aqui antes, né? Sobre depressão, por exemplo, né? Acho que isso é só um dos males do século, né? Essas doenças que atingem a mente, né? Então, assim, e de fato, a ayahuasca está se pesquisando agora, né? Pode não dar em nada. Se bem que não é isso que está se moldando, né? Então, justamente para tratar doenças mentais, como depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, dependência de drogas. Até dependência de drogas, né? Enfim, são possibilidades, né?
E pode não dar em nada, pode não dar nada. Mas pode dar em alguma coisa, né? Aliás, está se caminhando para isso, parece. Pode ser uma alternativa para isso. Olha só que legal. Muito bacana. Agora, sim, eu como toxicologista também tenho que falar do outro lado, né? Não quer dizer que é tudo maravilhoso. As coisas têm risco também, claro, né? Por isso que, assim, tem que ser assistido por médico, né? Vai se tomando por aí, né? A ayahuasca por aí, eles têm direito, né? Tem que ter dose. Eles podem... são substâncias que não causam dependência, mas existe também uma possibilidade de pessoas vulneráveis de desengatilhar um outro transtorno, tá, sabe? Caso Tipo esquizofrenia, dentro, sim, né? sim. Caso, então tem que também ter cuidado, né? Tomar junto com outros antidepressivos, né, que inibem a captura de serotonina, por exemplo, que pode gerar síndrome serotoninérgica, que pode ser fatal. Sim. Certo. Tem seus riscos, tem os riscos também. Por isso que, assim, ser assistido, né, por médico, também é importante. Tá? Assim, a gente está defendendo uma possibilidade, mas, claro, né? Tem que ter restrições também, né? Não pode ser uma oba-oba, né? Sim. Nós estamos defendendo a abertura da pesquisa, até porque tem muito poucos estudos, né? A gente parece que a dose letal é bem alta, né? Tinha que tomar já li até uns 8 litros para poder pensar em morte, né? 50% daqueles que usassem. E a gente tem um efeito volumoso de vômito, né? E náusea, mas isso aí abrange quase 70%, mas o residual que acha que vai buscar alguma ajuda é muito pequeno, né? A gente tem um residual de tempo do que se pesquisa, do que se lê, né? Mas ainda o conteúdo do científico é muito pequeno, precisa de muita pesquisa e precisa saber efeito colateral, contraindicação, interação medicamental. Nós temos muita informação para obter. Ninguém está falando, vai lá e toma, faça o ritual. Não foi para isso que nós chegamos aqui. Mas nós chegamos aqui porque, olha, precisa focar nisso e dar atenção que pode ter grandes benefícios para a saúde humana. E mais uma coisa, então, talvez, para deixar a mensagem completa. É um convite, então, às pessoas que se interessam, que têm essa vibração, que têm essa vontade de vir à academia. A academia é o local, o espaço, a universidade, a faculdade. Nós estamos na faculdade de Ciências Farmacêuticas. E que isto é tema de trabalho, tema de estudo. E que, então, aproximem e contribuam, né? E as nossas graduações, pós-graduações, fazem esse trabalho. Então, não vamos deixar de fazer a nossa propaganda, no bom sentido, e que o doutor Maurício está à procura de grandes pesquisadores para também serem com ele desbravadores dessa parte da toxicologia. Isso é importante. Perfeito. E eu só queria dar os parabéns, né? Porque eu estou dentro da universidade que, em tese, tem um perfil conservador, né? E que maravilhoso, não é conservador, né? É coerente, Nosso agradecimento. é o que nós precisamos, isso é maravilhoso, né? Isso engrandece nossos agradecimentos. A universidade, né? O nome diz, tem que ser para todos. Todas as fontes de pensamento tem que se encontrar aqui e dialogar aqui. Ninguém tem que se reprimir aqui, logo de sair, calar o outro ali na base do eu tenho autoridade moral e você. É um lugar que todo mundo tem que se encontrar, conversar, vender o seu peixe, né? E aí depois nesse diálogo a gente vê o que dá para o que é bom, o que não é tão bom assim, ou talvez não é bom agora, mas vai ser bom no futuro. Ou é bom agora e mais para frente a gente vê que não faz muito sentido assim. Como foi falado. Só no finalizar, né? Eu acho que também tem os perfis do bloqueio masculino, quando fala de doenças psiquiátricas, a maior procura por psicólogo é masculina, não é feminina. Só que é 4 vezes mais tratamento do que prevenção do que a mulher. A mulher procura psicóloga, ela sabe conversar, ela sabe falar, então ela vai muito mais para prevenir e nós já vamos no fundo. Então, talvez para nós homens que temos um bloqueio enorme para conversar, seja uma coisa muito importante, né? Nós temos que encontrar nosso espaço nesse mundo novo e nós temos muita dificuldade de verbalizar, de confiar no outro, de conversar. Então, também alguma coisa para se pensar no nosso engrandecimento aqui, na nossa proteção. Estamos encerrando por aqui mais esse episódio do Podteca. Agradecemos muito a você que nos assistiu até este ponto. Já fica aqui o convite para que você explore nossos outros episódios também.
Nós temos Podteca no YouTube e também no Spotify e outros canais de áudio. Também explorem as suas redes sociais, a Biblioteca do Conjunto das Químicas. A gente tem perfil no Facebook, no X, nós temos no Instagram. Estamos aí nas redes sociais também, nesse esforço de fazer divulgação científica, essa divulgação científica que é tão rica, que é produzida aqui, né, e que nós temos o nosso papel também de entregar para a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado a você, obrigado aqui aos professores, doutores que vieram aqui hoje. Então, estamos encerrando. Um abraço e até a próxima.